Já pensou se você pudesse receber aluguéis de imóveis todos os meses sem precisar ter imóveis? Você pode fazer isso com os fundos imobiliários. Então conheço o top 10 de fundos imobiliários que mais pagam dividendos. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Alguns dos conteúdos que vocês mais curtem aqui no canal são esses top 10. Nós já fizemos aqui top 10, por exemplo, de ações que mais pagam dividendos. E lá nos comentários muita gente começou a pedir: pô, Rufino, faz esse vídeo também, mas agora falando de fundos imobiliários pra nós. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui especialmente pra vocês. Olha aí, ó, estamos começando a mudar o cenário aqui. Vocês vão ver como que isso vai ficar ainda esse mês, tá? Nos próximos vídeos, vai ficar muito legal. Mas vamos lá então. Na verdade, antes da gente fazer o nosso top 10, ó, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos que saírem aqui no canal 1 Milhão com 30. Antes da gente realmente partir para esse ranking, vamos então explicar um pouquinho melhor o que são os fundos imobiliários e como eles funcionam bem rapidamente. Basicamente, um fundo de investimento imobiliário, ou então como é chamado de FII ou FII, é um fundo onde você coloca o seu dinheiro na mão de gestores, onde eles vão investir em imóveis para nós e vão nos pagar rendimentos normalmente mensais. Ou seja, ele vai pegar o seu dinheiro e de outros cotistas e vai investir em ativos imobiliários, que podem ser galpões logísticos, lajes corporativas, shopping centers, hospitais, hotéis, agências bancárias e por aí vai. E até mesmo podem ser também títulos de dívida imobiliária ou mesmo fundos, cotas de outros fundos imobiliários. Na semana passada, por exemplo, a gente fez um vídeo aqui mesmo falando sobre um novo fundo de fundo que investe em cotas aí dos maiores fundos de tijolos, fundos de renda que nós temos no Brasil. Pela lei, todos os fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% da renda proveniente desses imóveis a cada 6 meses. Isso significa que a gente só vai ganhar dinheiro de 6 em 6 meses? Não, claro que não. Como eu já falei aqui, a maior parte dos fundos imobiliários gosta de fazer a sua distribuição mensal. Então realmente é um aluguel ali caindo pra gente todos os meses, livre de imposto de renda na conta da corretora. Essa, inclusive, é uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários. Você tem uma renda recorrente mensal ali, além, claro, de você conseguir investir com pouco dinheiro, conseguir diversificar a um baixo custo, não precisar ter dor de cabeça para cuidar dos imóveis e conseguir aí investir nos maiores bairros aí, nas melhores bairros do Brasil. Agora que você já entendeu rapidamente como funcionam os fundos imobiliários, a gente pode passar para o nosso ranking. Vamos explicar como que eu fiz esse ranking. Primeiro, eu passei um filtro aí em todos os fundos imobiliários e escolhi somente aqueles que têm mais de 500 negociações diárias, tá? Para evitar aqueles com baixíssima liquidez. Para saber quais deles pagam mais dividendos, eu peguei um indicador chamado Dividend Yield, ou DY, né? Que basicamente pega aí os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses e divide pelo preço atual da cota. Assim como eu explico em todos esses top 10, né? Isso aqui não é uma indicação de compra, é somente um estudo para vocês entenderem um pouco mais como funciona esse mercado e, claro, conhecerem alguns fundos aí imobiliários do nosso país. E claro, como eu sempre falo aqui, nunca considere somente um indicador para basear aí a sua compra. Isso não significa absolutamente nada, só significa mesmo que nos últimos 12 meses, em relação ao preço atual, ele distribuiu certo valor aí de dividendos, tá? E aí, claro, né, isso serve pra gente depois buscar saber, pô, por que será que ele tá pagando tanto assim? Será que aconteceu alguma coisa? Será que tem um risco que a gente não tá vendo? Então, assim, esse é um dos maiores erros da galera, de pegar ali, não, vamos ver aqui então quais são as ações que pagam mais dividendos, quais são os fundos imobiliários que pagam mais dividendos, para colocar todos eles na nossa carteira, mas rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então muito cuidado com isso aí. As cotações e dividendos utilizados foram até o mês de setembro de 2020, então aí outubro de 2019 até setembro de 2020, sendo aí os preços de fechamento considerados da segunda semana de outubro. Chega de enrolação e vamos para o nosso top 10. Em 10º lugar nós temos aí o RECT11, RSCT11, com um yield de 10,84%. No último mês, esse fundo pagou R$ 0,72 por cota.
O foco do fundo é o investimento em imóveis de lajes corporativas, ou seja, aqueles imóveis comerciais. O fundo tem hoje 82% do seu patrimônio distribuído entre 7 imóveis em 4 estados diferentes e 9% do seu patrimônio em CRIs, que são dívidas imobiliárias. O fundo, que possui imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Paraná, é relativamente novo, começou aí em maio de 2019 e vem entregando um resultado legal desde então. Uma cota desse fundo hoje gira em torno de R$ 97. Em nono lugar temos o DMAC11, que é um fundo de desenvolvimento de imóveis residenciais com yield de 11,59%. Ou seja, o fundo investe no imóvel desde sua construção até a locação. É claro que um fundo desse tipo tem um risco natural maior, porque você sabe, né, quem já mexeu com obra aí entende que tem muita burocracia, tem muitos imprevistos, o risco é um pouco mais alto, por isso inclusive o dividend yield costuma ser um pouco mais alto também. O fundo, que foi criado em setembro de 2018, pagou aí cerca de R$ 43 por cota nos últimos 12 meses e uma cota hoje é negociada por um preço em torno de R$ 375. Em oitavo lugar temos o BCIA11, o fundo de fundos do Bradesco, com yield de aproximadamente 11,66%. É um fundo mais antigo que está no mercado desde 2015 e pagou no último mês um dividendo de 60 centavos por cota. É um fundo bem diversificado, com mais de 15 fundos em seu portfólio e a sua concentração se dá mais em lajes corporativas com mais de 30% e galpões logísticos com 23%. Como ele é um fundo de gestão ativa, tem alguns meses que ele paga mais dividendos do que outros por conta das movimentações da gestão ali. E é claro, por isso que pode ser que o dividend yield esteja tão alto. Em sétimo lugar temos o RBFF11, um fundo aí que teve um dividend yield de 11,95% e dessa vez é da gestora Rio Bravo. Esse é um dos fundos mais antigos que temos, está no mercado desde 2013 e possui participação em outros 30 fundos, sendo sua maioria aí em fundos de recebíveis imobiliários e também logístico e industriais. No último mês, o fundo pagou 55 centavos por cota e, como eu falei com outros fundos de fundos, os rendimentos mensais oscilam bastante, então tem que tomar cuidado com isso aí. Em sexto lugar temos o HCTR11, um fundo que teve um dividend yield de 12,07% e só no último mês pagou aí por cota R$ 2,12. O fundo, que entrou no mercado em julho do ano passado, investe majoritariamente em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e vem agradando muita gente desde então. Hoje o fundo possui mais de 40 CRIs em seu portfólio, a maior parte deles aí com rendimentos atrelados ao IGPM e ao IPCA. Esse é um dos motivos, inclusive, do rendimento ter sido tão alto aí nos últimos 12 meses. Como ele é um fundo voltado aí para te dar um retorno muito acima do mercado, né? Ele acaba sendo um fundo também um pouco arriscado, mas como eu já falei aí, vem fazendo um bom trabalho. Em quinto lugar temos o FIIP11B, que teve um dividend yield de 12,40% e é um dos fundos mais antigos do mercado, agora sim, está no mercado desde 2009. É um fundo voltado para galpões logísticos, focado em ganhar tanto no aluguel dos imóveis quanto na venda com lucro dos mesmos. O fundo possui hoje 7 ativos imobiliários distribuídos entre 5 estados brasileiros: São Paulo, Rio, Bahia, Minas Gerais e Paraná. E esse fundo distribuiu no mês passado 87 centavos por cota. A maior parte dos contratos desse fundo tem duração de mais de 3 anos, o que dá uma segurança maior um pouquinho aí para esse fundo. Rufino, que negócio é esse fundo terminado em B? Nunca vi isso. O que que significa? Quando o fundo imobiliário é terminado em B, significa que ele é só negociado no balcão, no mercado de balcão, e é por isso que o mercado de balcão você consegue negociar ali por fora da bolsa, então não necessariamente você vai ter o melhor preço. Então, basicamente, muito cuidado ao negociar esse tipo de fundo. Normalmente as corretoras vão ter alguma taxa diferente e às vezes nem vai conseguir aí ser negociado através do home broker. Então, também esse é um dos motivos do dividend yield desse fundo ser bem elevado.
Em quarto lugar, temos o POD 11, com dividend yield de quase 14%, mais especificamente 13,96%. O fundo, que existe desde 2013, é um fundo de dívidas imobiliárias e tem os seus rendimentos bem constantes ali. Já teve época que ele ficou 5 meses seguidos sem pagar nenhum rendimento, porém no último ano ele vem conseguindo pagar aí todos os meses os seus cotistas. O fundo possui investimentos em CRIs, em outros fundos imobiliários e debêntures, e até mesmo tem algum dinheiro em caixa. Então é aí mais um fundo de papel para você dar uma olhada. Mais de 20 CRIs em carteira e também 10 fundos imobiliários, tá? Mas vamos lá então para o nosso pódio. Toquem uns tambores aí. Iniciando o nosso pódio, em terceiro lugar temos o NCHB 11, mais um fundo de papel aí para completar o nosso ranking. O fundo teve um DY de 14,04% nos últimos 12 meses e pagou no último mês R$1 por cota. O fundo fez somente a sua segunda emissão de cotas em agosto, bem recente, e tem somente 4 CRIs em seu portfólio, o que deixa esse fundo muito mais arriscado, né? A diversificação ainda é muito baixa. Grande parte do patrimônio desse fundo, cerca aí de 70% segundo o último relatório gerencial, ainda está em caixa, esperando para ser alocado. Em segundo lugar, temos o XPCM11, que teve um dividend yield de mais de 18%. Caraca, por que será 18%? É muita coisa para um fundo imobiliário. Cara, isso acontece porque esse é um fundo monoativo. Ele tem somente um ativo, que está localizada em Macaé e está alocado para a Petrobras. O fundo teve uma queda brusca no seu preço recentemente, após a Petrobras anunciar que talvez não renove o seu contrato que vence em 2023 com esse fundo. E aí você já sabe, né? O dividend yield são ali os dividendos pagos nos últimos 12 meses sobre o preço. Se o preço cai, o dividend yield sobe. Então por isso que é importante você entender de onde vem esse dividend yield tão elevado. E aí agora, claro, se realmente a Petrobras não vier a renovar esse contrato, o fundo vai ter que se virar para tentar encontrar um novo inquilino ali, sei lá, vender o imóvel para distribuir aí entre seus cotistas. É por isso que eu tô sempre falando com vocês para preferirem aqueles fundos que são multi, que seu risco vai ser bem reduzido. São aqueles fundos que possuem vários imóveis, multi-imóveis, em várias localidades, multilocalidades e multi-inquilinos também, né? Com vários inquilinos para não ter o risco, né, nas mãos de somente um deles. E por último, no primeiro lugar do pódio, temos o nosso querido FII RBRD 11, que pagou nos últimos 12 meses o equivalente ao dividend yield de 32,93%. O fundo tem como objetivo ganhar através da renda dos aluguéis de seus imóveis, focados no segmento de varejo. O fundo possui apenas 4 imóveis com 3 inquilinos. O principal deles, as lojas Líder, responsável aí por cerca de 80% da renda desse fundo, declarou falência, pediu falência aí no meio da pandemia e, por conta disso, o fundo recebeu o valor de uma carta fiança aí e conseguiu pagar para os seus cotistas coisa de R$15 por cota no mês de junho. Mas claro que isso foi um não recorrente que levou aí o dividend yield desse fundo lá para cima, sendo que no último mês aí o fundo só conseguiu distribuir 6 centavos por cota. Portanto, os dois principais imóveis aí desse fundo estão sem inquilinos agora e dependem aí do trabalho da gestora para conseguir fazer com que novos inquilinos entrem e eles consigam aí voltar ao pagamento normal de dividendos, o que não vai ser nada fácil aí por conta do momento que estamos vivendo. Como vocês viram em diversos casos aqui, ter um dividend yield alto não é garantia de nada, pelo contrário, normalmente um dividend yield alto representa um risco muito mais elevado naquele fundo, ou então algum não recorrente, como foi o caso do nosso campeão aí, do nosso ranking, do nosso top 10. Por isso, muito cuidado, analise os fundamentos do fundo, vá mais a fundo, leia os relatórios gerenciais, veja realmente todos os indicadores desse fundo antes de tomar alguma decisão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima!